Amados no Senhor, hoje eu quero pregar nessa atmosfera, dessa forma. E vocês precisam me ajudar não dormindo, amém? Hoje, enquanto eu estava... Será que eu posso partilhar um testemunho rápido? Tive uma experiência com Deus rápida, mas muito impactante, que não tem nada a ver com o tema, mas eu gostaria de ajudar algumas pessoas aqui dentro. Enquanto eu estava numa casa de banho, Deus falava comigo, Deus ministrava no meu coração. Eu dizia assim: Márcio, sabes por que muita gente quer ter unção? Quem aqui quer ser usado por Deus? Quem quer dizer: eu quero ser uma bênção para a minha geração, eu quero ser uma bênção para a minha nação, eu quero ser... Quem? Essas pessoas estão a levantar assim. E eu ouvi Deus, o que tu queres me dizer com isso? E ele depois disse: sabes o que é que muitos não conseguem? Porque muitos deixam de trabalhar. Oh, aquilo me chocou. Que a unção tem a ver com trabalho. Doesn't make sense. E quando Deus está a falar contigo, Ele vai quase sempre chocar com o teu conceito. Deus não fala o que nós queremos ouvir, Ele fala o que nós precisamos que você ouça. E eu entendi que a mensagem que Deus estava a me dar era para passar para alguém que está aqui nesse lugar, nesta manhã. Ele dizia: tu podes olhar para a história de Ismael, melhor. E Deus me levou ao livro de Samuel. E eu comecei a compreender que... Primeiro olhei na magnitude do ministério de Samuel. E vi que a Bíblia diz que nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel caiu em terra. Em outras palavras, foi o profeta que tudo que falou se cumpriu a 100%. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Foi o homem de Deus que foi rei, foi profeta e foi sacerdote ao mesmo tempo. Ele era tudo em Israel. Até hoje é um dos lugares em que os judeus e os muçulmanos se encontram para orar sem problema. É a tumba de Samuel, em Israel, até o dia de hoje. E Ismael teve um grande impacto na vida dos israelitas como dos muçulmanos. Mas não é sobre apenas isso que eu queria falar. Deus me fez ver que, olha para a vida dele, antes de Ismael, pastora, se tornar num grande profeta, Ismael estava a servir na casa de Deus. Não há unção ou continuidade de um grande chamado se você não tiver a servir ou a trabalhar. Profeta, o que tem a ver com isso? Olha a mesma coisa com Eliseu e Elias. Elias tem unção sobre a vida dele, mas não passa a unção a Eliseu por causa de oferta ou de dízimo. Passa a unção devido à fidelidade de Eliseu na obra, no trabalho. Não sei se eu guardo isso ou se falo apenas com os líderes. E depois Deus começou a me fazer entender que, Márcio, sem trabalho, sem serviço melhor, não há unção. E muitos de nós queremos ir atrás da unção nos montes, quando a unção está no serviço. Você não entendeu o que eu disse? Samuel está ao lado de Eli, aprendendo tudo, para posteriormente se tornar no grande homem de Deus que ele veio a ser, pastor.
Mas você não vai ver relatos de que Samuel precisou viajar e ir à busca de... Samuel foi fiel à obra do Senhor. Olha para o teu irmão e me pergunta qual é o serviço que tem estado a fazer. Outra coisa que eu gostaria de deixar, não é esse o nosso tema, mas outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro. Por isso é que você vai ver que... E ele depois começou a me fazer entender muita coisa, o Espírito Santo. Me levou também à história de Jesus. Você vai ver que o ministério de Jesus na Bíblia é apenas falado, citado 3 anos do seu ministério, do seu impacto. O Espírito me perguntou o que Jesus estava a fazer os 30 anos que a Bíblia não relata. Estava a fazer serviço. Ele estava a trabalhar, ele era carpinteiro. A mesma coisa ele me pergunta, ele me diz assim: o que Moisés andou a fazer durante esse tempo todo? Moisés andou a servir o seu sogro Jetro. Jetro andou a servir, a trabalhar para quem? Para Faraó, obedecendo Faraó. Só aos 80 anos, depois de tanto trabalho, é que Moisés se tornou o maior líder de todos os tempos. Ei, baby, vira para o irmão que está ao teu lado. Diga assim: trabalha. Muito de nós que estamos aqui dentro. E ele depois me fez pensar também alguma coisa. E que muita gente aqui às vezes pensa o serviço. Eu que estou a ajudar algumas pessoas, alguns levitas, alguns obreiros aqui. Estou a ajudar algumas pessoas que você está a fazer a obra de Deus, protocolo, intercessão, o que for. E se você não começou a fazer, por favor, trabalhe. E nós não estamos a falar aqui isso porque estamos a precisar de obreiros. Nós queremos que a tua vida mude. Muitos de nós que estamos aqui dentro, nós nos perguntamos sempre: profeta, pastora, qual é o nosso propósito? O que eu sou? Escuta, baby, você nunca saberá o teu propósito parado conforme você está. O propósito é descoberto no serviço. O propósito é descoberto no trabalho. Vou sentar em casa até o anjo vir me dizer: você está... Por isso Deus também me fez lembrar. Lembra-te de Davi? Davi está durante anos em casa do pai, sem ser visto, sem saber que dentro daquele menino há um dos maiores reis de toda a história de Israel. Mas quando o profeta chega no meio, na casa de Jessé, manda chamar todos os filhos e tinha um filho que o profeta diz assim: que está faltando alguém? Jessé diz: sim, falta um que está a cuidar das malhadas. O que Davi estava a fazer? Escuta, não há unção sem trabalho. Davi sai de lá do trabalho e automaticamente é o quê? É ungido. Será que eu estou ajudando? Não sei se estou na igreja certa nessa não. Meu Deus do céu. O serviço ou a unção é atraída pelo trabalho, pelo serviço que você faz. Ministro, não pense que eu agora estou a fazer isso, eu tinha que estar a pregar, mas agora estou a fazer esse tipo de trabalho. Ei, baby, é no serviço que você é descoberto. É no serviço que você vai ver a unção de Deus a vir para a tua vida. Eu disse que é, não quer? O teu propósito vai ser descoberto quando você começar a trabalhar. Profeta, o que eu devo fazer, profeta? Não é sobre o que você deve fazer. É sobre servir pessoas. Se você estiver a servir alguém, se estiver a servir outras pessoas, faça. E quando você estiver a fazer esse trabalho, você vai ver que Deus te vai alinhar a tua quer ao teu propósito. Vocês sabiam que algumas pessoas dizem assim, que o propósito é apenas aquilo que eu gosto, amo fazer?
tudo aquilo que eu amo fazer, tenho paixão de fazer, então esse é o meu propósito. Baby, isso é uma meia verdade. Jesus em Getsemane sabia que vinha para morrer por nós, mas ele diz assim: se for possível, aparta. Há momentos que você não tem vontade de fazer o teu propósito. Há momentos que você não tem vontade nenhuma. Há momentos que você tem medo das coisas que você vai enfrentar lá frente, do peso da responsabilidade. Mas o que te mantém em pé é aquele que te prometeu e disse que você vai chegar lá e você vai ser isso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou a dizer. Não há unção, não há chamado, não há dom a operar na perfeição se você não é encontrado a fazer alguma coisa. Eu quero despertar essa igreja para uma nova dimensão espiritual. Muitos de nós estamos aqui dentro, certas coisas na nossa vida. Eu já comecei a profetizar. Muitos de nós estamos aqui dentro, estamos na vida conforme estamos, porque não há consistência nas nossas vidas. Nós somos inconstantes. Nós não sabemos o que queremos. Se eu tiver pelo menos aqui 10 pessoas, 4, 5 pessoas que vão dizer: olha, eu não me importo, eu vou servir a Deus naquilo que Deus me comissionou para fazer. Precisamos de muita gente. Precisamos de pessoas que exponem. E Deus depois foi me fazer ver a minha caminhada com Ele. Em outras palavras, o Espírito estava me dizendo: não permita mais que ninguém te diga onde é que você andou esse tempo todo. Ficavas só mesmo ali a tocar bateria. Ficavas só mesmo ali na parte técnica. Disse: não permita mais que pessoas falem isso, porque aquele campo onde você estava a preparar a unção que você tem hoje, estava a preparar o lugar em que você ia hoje. Davi, é por detrás das malhadas que você vai aprender a ter amor pelo povo. E muitos de nós não, pastora. Por isso há certas coisas que hoje você faz. Você não tem que mais olhar para a esquerda ou para a direita. Há coisas que hoje, que eu aprendi lá atrás. Hoje eu consigo administrar certas coisas melhor por causa das coisas que aprendi lá atrás. E não tem nada a ver com Gênesis e Apocalipse. Diga assim: o meu propósito está no trabalho que eu ainda não comecei a fazer. Alguns de nós já passamos em todas as áreas da igreja. Já fomos cameraman, já fomos levita, já fomos líderes de coral, já fomos músicos, já fomos intercessores, já fomos protocolo. Por quê? Porque o nosso foco sempre teve e sempre foi em quê? Em servir a Deus. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga: sirva a Deus com o teu melhor e com aquilo que Ele te chamou para ser e fazer. Alguém celebra o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que muitos de vocês estavam à espera que o profeta dissesse: e vi um anjo que me apareceu com uma faca grande. Essas coisas que às vezes a igreja se assusta. Uau! O profeta viu. Eu já não partilho mais, porque eu já dei conta que isso já não muda a vossa vida. Vocês sabiam que as coisas que realmente mudam a nossa vida são as coisas que nós mais ignoramos? Hã? O irmão, está tudo bem com o irmão que está aí? Tudo bem? São as coisas que nós queremos. Mas essa sim que eu falei agora, vocês não ouviram, pastor. Segredo de ter o quê? Ter unção. Ainda assim, mesmo os jovens que estão a querer ser usados por Deus, não ouviram isso que eu falei. As pessoas querem meter bubu assim, comprido.
ir no monte. Tudo isso é importante. Mas você precisa entender que, além de orar, fazer montes, que todos nós fazemos aqui dentro, existem leis que montes e sacrifícios nunca vão sobrepor. E uma delas é a lei do serviço. A lei do serviço. O tema de hoje é tentação versus provação. E eu quero ajudar aqui algumas pessoas. Hoje eu vou continuar nessa vibe, não vou gritar, já falei. E se você estiver a dormir, vais poder rever no YouTube. Amém, amados no Senhor? O que na verdade é provação e o que na verdade é tentação? Porque, como ministro, parece ser a mesma coisa, né? Eu fui provado por Deus e, de certa forma, também alguns ainda dizem, nós falamos, fui tentado, Deus me tentou nisso e tudo mais. Primeiramente, vamos começar a falar sobre provação. Eu vou estar a olhar mesmo aqui, porque são pontos que Deus me deu, chaves. Isso não foi um Google, não foi pregação de ninguém, foram pontos que Deus colocou mesmo no meu coração. E eu quero ser fiéis a Ele. Amém? Primeiro ponto que Deus coloca, a primeira definição que Deus dá sobre provação é: a provação é a oportunidade de reinar e de demonstrar o nosso devido valor. Todas as vezes que Deus te dá, ou a vida, vamos assim colocar, nos apresenta uma provação, uma prova, é uma chance de nós reinarmos e é uma chance de nós demonstrarmos o nosso verdadeiro valor. Quem entendeu o que eu falei? E também, melhor, a provação é um dos meios legais para crescimento e ascensão para outros níveis. Eu sei que muitos de nós que estamos aqui dentro, como cristãos, gostaríamos de ter uma vida sem problema. Quem pode concordar comigo? Eu também já, amém. A irmã lá atrás mesmo está a ser sincera. Eu também, servos de Deus que estão aqui, eu gostaria de ter uma vida sem problema. Mas quando você percebe que os problemas, quem aqui na matemática, né, tínhamos aquela parte que vinha escrito problema, né? Para ser resolvido. Aleluia. Uns aqui não levantaram a mão porque não gostam dessa parte da matemática. E lá vinha o problema. Mas nós sabemos, amados do Senhor, que aqueles problemas, na verdade, já nos tinham sido passados fórmulas de como resolvê-los. E muitas das vezes essas fórmulas éramos para nós estudarmos a partir de casa. E quantos de nós estamos aqui que quando foste a única pessoa na sala que conseguiu bater aquele exercício e sentir-se bem? O professor levanta a prova e diz: onde é que está o Ricardo? O Ricardo foi o único que teve 17 valores. Escuta, você já esqueceu do problema. Eu estou a falar para algumas pessoas aqui dentro. Você até já esqueceu que aquilo te deu o quê? E fez transpirar naquele dia na prova. Mas quando vem dizer a tua nota, você vai dizer o quê? Poxa, não, valeu a pena. Poxa, em todas as turmas, o único 17 é o meu. Por quê? Porque a prova é o único meio legal. Para quê? Para o nosso crescimento. E o nosso desenvolvimento. Mas eu e você precisamos entender que não haverá ascensão, mudança de nível, se você não passar por provas. Sem problemas, aponta aí. Você nunca sairá do nível em que você está. Problemas são portas para entrar em novas dimensões. Eu falei para algumas pessoas aqui dentro. Muitos de nós que estamos aqui, só estamos aqui hoje graças a um problema.
Se aquele sonho de te apertarem no pescoço não viesse, você não estaria aqui no MIV. Muito de nós aqui dentro só viemos conhecer a Deus, não estou a dizer todos, mas muitos viemos conhecer a Deus devido a problemas. E o que é que o problema fez? De certa forma nos apresentou um Deus na qual hoje me encontro na sua presença, não mais por causa do problema, mas por causa da intimidade do conhecer Ele. Mas não devemos nos esquecer que foi por causa do problema. Amém, amados do Senhor? A provação é que vai definir a nossa quê? O nosso nível espiritual, a nossa classe. Você não pode ir para a escola e dizer, olha, vim me matricular, você estava na 7ª e você vai chegar lá no próximo ano, mas olha, vim me matricular para a 9ª. Está aqui meu dinheiro. Tens dinheiro, sim senhor. Tens toda a documentação, mas não tens que legalidade. Porque não houve nenhuma transição legal. Eu estou a falar para algumas pessoas. Muitos aqui querem estar no espírito na 10ª já, pastora. Muitos querem estar já na universidade a fechar o ano, mas não passamos muitas das vezes. Em algumas classes do mundo espiritual. Você pode ter teu dinheiro, homem de Deus, e quero ir na universidade. Vão te pedir o certificado. Escuta, por mais gasosa que você dê, vão te dizer, mano, pelo menos certificado do pau grande tinhas que trazer. Não, vamos aqui para. Porque por mais que você tenha dinheiro, possibilidade, eu não consigo te colocar aonde? Aqui dentro, sem o quê? O certificado da DEC que você completou o ensino médio. A prova é o meio legal para eu e você sermos quê? Respeitados e aceites em um novo nível e numa outra dimensão. Escuta, baby, você pode mentir pessoas aqui em Angola com o nosso certificado do pau grande do Kazenga, mas no mundo espiritual você não mente ninguém. No mundo espiritual você não mente ninguém, porque o pau grande lhes pertence. Pastora, podemos fingir coisas no mundo físico aqui. Eu respeito o profeta. Eu adoro a Deus, amo a Deus. Mas os espíritos malignos sabem que você não ama a Deus coisíssima nenhuma. Os espíritos malignos sabem que quando estamos a mentir ou a falar a verdade. Será que você está me entendendo nessa manhã? A provação também é a forma legal, ministro. Ou aceitar o teu novo nível espiritual ou a tua unção. Você não entendeu o que eu disse? Escuta, podemos vir te colocar azeite na cabeça, mas se você não passou numa provação, o mundo espiritual não vai obedecer a tua voz. Por isso no início comecei a falar sobre o quê? Serviço. Os filhos de Esqueva estavam a expulsar no nome do Jesus certo que morreu na cruz do Calvário. Diz a Bíblia que eles estavam a expulsar demônios no homem. E a Bíblia diz que aquele homem, eles chegaram lá, eram 7, acredito, 5, 7. Chegaram lá e começaram a expulsar. Em nome do Jesus que Paulo prega. Sai desse corpo no nome de Jesus. O demônio olhou para ele e disse assim, Paulo que você está a falar conhecendo. Jesus que você está a falar conhecendo. Vocês quem são? Surra nos camaradas. A Bíblia diz que eles saíram da presença daquele homem nus. 7 homens só. 7, 5 homens.
Só um homem lhes bateu até rasgar a roupa dele. Escuta, não é ficção científica, não tinha lá Jet Li, aqueles cortes, não. Vida real. Por quê? Não havia legalidade. Aqueles homens não tinham sido aprovados. Eu estou a dizer, aqueles homens não tinham sido aprovados. Muitos de nós precisamos de passar em provações para sermos aprovados. Eu disse, muitos de nós precisamos entrar nas classes espirituais, sentar e aprender, fazer testes e passar para obtermos legalidade no mundo espiritual. Por que Paulo nós conhecemos? Porque Paulo trabalhou. Paulo tem trabalho. Paulo tem caráter anomado de Jesus. Jesus por quê? Jesus conhecemos. Jesus não chegou aqui e disse, eu sou Jesus, ponto final, vou morrer, vocês todos são meus. Nem pensar. Trabalhou, passou em Getsemane, passou mal, levou cruz. Eu não sei se a igreja está entendendo. Jesus tem legalidade, por quê? Porque ele passou na provação. Olha para o irmão que está ao teu lado. Eu disse não ia gritar. Diga, olha para o irmão que está ao teu lado. E diga assim, não fuja os teus testes e as tuas provações. Provação é também a maior forma de provarmos que realmente amamos a Deus, como dissemos. Oh, amados no Senhor, essa nossa... Posso usar esse termo? Permitam-me. Posso? Tem vezes que vocês encontram um profeta um bocadinho sincero demais, às vezes duro. Mas permitam-me hoje. Essa nossa falácia de que amamos a Deus só entra mesmo nos ouvidos de seres humanos. Porque espíritos conseguem discernir quando estamos a mentir. Você nunca vai conseguir mentir espírito. Nem demônio, escuta. Nem espírito maligno, nem espírito de Deus. Você não consegue mentir. É na provação que você demonstra que você realmente ama Deus ou não. Eu amo a Deus. Pastor, eu sou louco por Deus. Baby, o que já passaste que prova que você ama a Deus? O que já, com que foste? Escuta, fala-me de qualquer general de Deus na Bíblia. Eu vou te mostrar provações que eles passaram. Muitos de nós, primeiro teste, corremos já para largar Deus. Começamos já a acusar a igreja. Aí, o profeta não está a orar bem. É na provação que Deus vê se nós realmente lhe amamos ou não. Olha a pastora de Jó. Jó, os espíritos sabem. Há um mistério aí na história de Jó. Os espíritos sabem que Jó é temente a Deus. Eu sou santo, eu faço tudo que manda, eu faço todos os princípios, eu amo, cuido das viúvas, eu dou oferta, eu dou tudo. Mas às vezes vejo algumas pessoas aqui na igreja constantemente a dormirem. Desculpa falar isso. É mais fácil você ficar em casa. Amém? Vou te perdoar, não vou te expor nesse momento. Mas é mais fácil você dormir em casa. Para você todos os dias aqui, no momento da pregação, você está sempre a dormir. Durma em casa, mete o live na televisão, primeiro estás a dormir, a ouvir o quê? Não gasta todo o dinheiro de táxi para vir na igreja. Volto a reiterar isso. Amém? É essas coisas que a igreja não ouve. E depois vamos no gabinete para o pastor orar. Orar o quê? Se o que te liberta é a palavra. E no momento de que você tinha que estar de ser liberto, você está a dormir. Estou a sentir sono, fica de pé. Ou você acha que você é a única pessoa que tem sono? Também tem um sono. Mas estou aqui a falar para vocês, amém? Não ligam o profeta. É de extrema importância você entender que os espíritos estão a ver Jó. Estão a olhar para Jó. E
Satanás diz assim: ele só te está a adorar porque recebeu o salário hoje. Temos alguns assim, quando dia do salário, homem de Deus, quando cai, ele fica alegre, abre jejum e tudo. Mas hoje não tem culto na igreja, meu Deus, me dá vontade de orar porque o salário caiu. Ou lhe ofereceram alguma coisa, ou lhe prometeram emprego, ou fizeram alguma coisa. Deus está dizendo, o diabo está dizendo assim: pai, mesmo nós nesse lado do mundo espiritual, nós só vamos reconhecer Jó se Jó passar pela prova, se realmente te ama ou não. Tira todas as coisas, toca na vida sentimental, toca ali, toca aqui, toca nos filhos, toca nas coisas que os homens mais amam, toca no dinheiro. Vamos ver se ele vai te amaldiçoar ou não. Será que eu estou a falar com pessoas aqui dentro? Mas Jó disse: meu coração me leva a adorar o Deus da vida. Estou a parafrasear. Chega uma fase nas nossas vidas que Satanás fica a se perguntar: vou lhe tirar o quê? Porque a vida ele não pode te tirar. Se a vida ele não pode te tirar, então você tem motivos de glorificar o Senhor. E quando Satanás olhou e viu que, mesmo tocando tudo em nada, diz a Bíblia, Jó blasfemou o Senhor. A mesma coisa você vai ver, Deus está a andar com Abraão. Deus conhece Abraão. E Deus chama Abraão. Mas só no momento em que Abraão lhe é dado um teste, uma prova. Vai e mata o teu filho. Antes, quando Abraão estava prestes a matar o filho, houve uma voz que bradou dos céus e disse assim: Abraão, agora eu te conheço. Calma aí, você não é onisciente? Você não sabe de tudo, como é que só agora que você me conhece? Por quê? Porque Abraão passou na prova. Muitos de nós, baby, Deus ainda não nos conhece. Por quê? Porque nós ainda não passamos em prova. Às vezes nas provas em que Deus, os céus estão lá em cima, bater palma, dizer: é agora que a Esmeralda não vai falhar. É agora que a Juricema vai acertar. É agora que o Márcio vai fazer o meu nome ser glorificado. Nós começamos a murmurar. Nós começamos a blasfemar. Nós começamos a falar mal de Deus. Nós desistimos de fazer a obra. Desistimos de ser fiel. E os céus saem envergonhados. Por quê? Porque todas as fichas tinham sido colocadas em nós. Jó não sabia de nada do que ele estava a passar, presbítera, mas a vida dele era um reality show. Era um Big Brother a vida de Jó, que o mundo espiritual todo estava a assistir. Baby, existem pessoas a te assistirem nesse momento. Eu disse, os céus estão a te assistir. O que você fala quando você está na provação? O que você fala quando você está no meio de circunstâncias? E Deus nunca confiará. Escuta, vou repetir isso. Deus nunca. Posso repetir novamente? Deus nunca vai confiar em nós até Ele nos provar. Escuta, Deus, Ele sonda os nossos corações. Quando eu estou a falar, Deus, eu te amo, Deus sabe que você lhe ama ou se você não lhe ama mesmo. Não é como nós homens acreditamos. Eu te amo tanto, irmão. Oi, meu menino, obrigado. Os espíritos ficam assim ao lado. Você falou mal dele há pouco tempo. Mas como? Você mesmo é das minhas. Mentes como eu. Mas como Deus sabe, Deus só nos confia certas coisas depois. Escuta, Ele não deu o nome a Jesus, ministro Paulino, antes de Jesus morrer. Vocês não entenderam o que eu disse? O nome acima de todos os nomes é depois do meu próprio filho passar pela prova. Se ele desiste, não tem nome acima de todos os nomes.
Deus nunca te vai confiar grandes projetos. Nunca te vai confiar grande unção. Até você passar pelo teste, pela prova. Por isso, quanto maior é a tua aprovação, quanto maior é o que você está a passar, você sabe que o que está para ser revelado é maior do que eu estou a falar para algumas pessoas aqui. Escuta, o que você está a passar, normalmente, geralmente, define. Laros capale beria cobaratos que ligas. A igreja precisa acordar para essa realidade. Por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Mas só que você está perdido. Eu e você estamos perdidos. A quê? A murmurar. Quando você tinha que estar aqui a estudar a prova, a estudar a fórmula. O que Deus me falou antes? Você vai perceber que não existe provação nenhuma que passa nas nossas vidas que Deus não nos alertou antes. Nenhuma, baby. Eu quero ilustrar aqui rapidamente 3 coisas, mas eu vou estar a correr. Precisamos estar a falar de tentação também. E é ali onde tem maiores problemas. Quero que você abra Mateus 4, verso 1. Alguém está a aprender alguma coisa aqui? Diga: Deus nunca vai confiar nada em mim até eu ser testado. Abraão, no capítulo 12, Deus lhe aparece e diz: sai, te farei um pai de multidões. Com 75 anos de idade, só aos 100 anos, depois de 25 anos de idade, é que Deus dá Isaac a Abraão. Escuta, você não vai ser chamado pai da fé só por você orar em línguas, só por você transpirar na oração. Eu vou testar o teu caráter. Vou testar se você vai voltar lá na terra dos teus pais. Eu estou a falar para algumas pessoas aqui dentro, porque muitos de nós, quando estamos em meio a certas circunstâncias, queremos voltar para o Egito como o povo de Israel. Mateus 4, verso 1, quem já achou? Eu quero colocar aqui 3. Eu disse que é 3 testes genéricos que Deus faz a qualquer homem e qualquer mulher. Escuta, você nunca terá nada da parte de Deus com grande impacto se você não passar por esses 3 testes. 3 testes que Jesus passou. Se Jesus passou, eu e você também passaremos. A igreja está a entender? O que diz Mateus 4? Sim, pode ler, por favor. Pode ler mesmo já aí, menino. Eu abri. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo. Então foi que Jesus, em outras versões, foi guiado Jesus pelo Espírito Santo. Ao deserto. Ao que? Ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. Escuta, há lugares. O Espírito lhe levou para ir orar? Não. Se fosse o Espírito Santo de Deus, ia me trazer nesse lugar. Quem te disse? Qual é a Bíblia que estamos a ler? A Bíblia do YouTube. Porque a Bíblia de Cristo, vezes há que Deus te leva para desertos. Moisés saiu da boa vida na casa de Faraó. Deus lhe tirou da casa de Faraó, da boa vida, da mordomia, daquele ouro todo do palácio. Lhe levou 40 anos no deserto. E mas não vamos brincar de deserto. Muitos de nós aqui nunca tivemos no deserto. Só andamos a ver nos filmes, bonito nos filmes.
Nós não estando no deserto, Evanira, quando tivemos a graça de ir para Israel, Evanira, e fizemos praticamente o que até hoje acredita-se que é a caminhada que Jesus fez, de quando Pôncio Pilatos estava, que decretou, que lavou as mãos e ele foi até Gólgota morrer, nós já estávamos a pedir água até chegar lá. Mas é onde? Jesus morreu então onde? E ele levou a cruz a ser batido, fraco já, sem comer devidamente, espancado, levou a cruz até onde? Até Gólgota. Vimos à distância o deserto, o monte em que Jesus estava a jejuar esses 40 dias. Para subir, tá, nos mandar levar aquele, como é que se chama aqueles transportes, aqueles fios ali, aqueles. Vocês estão a ver qual é? Hã? Essa aí que o obreiro falou. Por quê? Porque subir ali a montanha é quase que? Quase impossível. Mas Jesus estava lá. Quem lhe levou? O Espírito que estava lá com ele no céu. Escuta, há lugares em que Deus vai te levar. Não é para você morrer com fome, mas é para você passar em testes e provação. Não, olha por irmão que está ao teu lado, diga: não fuja deserto. Eu sei que essa mensagem a igreja não gosta de ouvir. Receba casamento, amém. Mas é o deserto que te vai fazer o quê? Que te vai estruturar. É o deserto que vai te fazer uma guerreira de oração. Quando não tem pastor, você vai se levantar para orar. Quando não tem profeta, você vai orar. Por quê? Porque você é uma soldada em Cristo Jesus. Porque você é alguém que foi preparado para todo o terreno. Não oro só, não profetizo só quando está tudo bem na minha casa. Mesmo quando estou no deserto. E foi depois do deserto que Jesus disse, quando ele desce, foi para uma cidade, e ele viu uma sinagoga, pediu um livro, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Baby, não há unção sem deserto, primeiramente. Oh, estou a falar para algumas pessoas aqui dentro. Se você não passar por certas situações, há certas coisas que você não terá autoridade sobre. Eu vos digo sempre, não me diz quanta unção esse pastor prega. Ou quantas pessoas ele deixa cair na igreja dele. Diz no que esse pastor já suportou. E ainda assim se mantém em pé. Pregando a palavra de Deus. A palavra unção vem da palavra scratch. Vem da palavra moer. Porque você não tem óleo se você não moer as olivas das oliveiras, não crachar a folha. Eu estou a falar para algumas pessoas. Por isso é que você vê pessoas na Bíblia, quanto mais eram pisados, mais ungidos eles eram. Quanto mais você tenta destruir alguém. Por isso é que Satanás até hoje, eu estou a falar para algumas pessoas, a Bíblia diz: Jesus Cristo foi moído. E ele disse: eu sou a oliveira, eu sou a videira, eu sou a árvore, eu sou a folha melhor. Em outras palavras, pastor, Jesus está dizendo: deixa eles me moerem. E você precisa entender algo. Em Getsemane, onde Jesus estava a suar sangue, era o lugar onde eles amassavam vinho. Era o lugar onde eles preparavam o vinho, pisavam o vinho. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vim no lugar onde eu vou ser pisado. Eu estou a falar para alguma pessoa, para eu tirar o melhor de mim e repartir com o Paulino, e repartir com a presbítera, e repartir com a igreja. Quanto mais me pisam, mais a unção cresce na minha vida. Olha para o irmão que está ao lado e diga: quanto mais Satanás tentar, eu terei mais unção. Toma o teu assento. Não sei se eu vou ter tempo para falar de tudo isso, mas vou correr. Se eu não conseguir, vou falar o próximo domingo. Lemos que o Espírito levou quem? Jesus ao deserto. Será que
Não é o diabo que me trouxe nesse lugar? Será que isso que eu estou a passar não é do diabo? Porque dizem que quando é de Deus mesmo, tudo é bom, tudo. Linguagem de bebês espirituais. Volto a repetir. Linguagem de bebês espirituais. Nem tudo de Deus vai parecer bom no início. Há vezes que você, para entrar para Canaã, você vai precisar matar gigantes. Você vai precisar bater forças. E até o nosso Deus é um Deus que não é facilitador. As melhores coisas do mundo encontram-se nas profundezas da terra. Você sabia disso? Você não encontra diamante só aqui assim, estou a passar e encontrei diamante. Aonde? As coisas preciosas do reino de Deus são para pessoas de serviço. São para pessoas que vão à procura. O primeiro teste é que você vai ver o diabo fazer e que Deus deixa fazer melhor, que você vai ver Deus fazer ao homem é o teste do apetite. Diga teste do apetite. Escute, você não vai ter nada grande de Deus. E quando estamos a falar aí de apetite, não estou a falar de apetite de comida apenas. Estou a falar do apetite sexual. Escuta, se eu e você não conseguimos domar homens que querem ser usados por Deus. Esses homens aqui. Homens que querem ser usados por Deus. Se fossem as senhoras iam responder já com faia. O homem tem que ser as mulheres dessa casa. Isso. Vamos lá ver os homens dessa casa. Mas os homens acordaram, Homens sempre. Escuta, por mais que Deus queira nos levar para grandes dimensões, você ser um grande empresário, um grande homem de Deus, o que for, você terá que passar no teste do fecho das calças. O teste do apetite sexual. Porque Deus não vai querer com que você suba tão alto, porque Ele sabe que quanto mais o homem ascende, mais mulheres são atraídas para Ele. Eu estou a falar para algumas pessoas aqui dentro. E nós ficamos perdidos, como Sansão, às vezes. Temos tudo para dar certo. Temos potencial, o Espírito está sobre nós. Há históricos de nós destruirmos ursos, matar leões. Há histórico que nós matamos homens com apenas a jumenta, ou melhor, o maxilar de uma jumenta, parte um osso, e eu matar mais de 200 homens. Há histórico disso. Mas se eu não controlar o fecho da calça, Dalila numa só noite, pode acabar com o meu propósito. Escuta, o outro teste, por isso é que a Bíblia nos manda fazer jejum. Na verdade, não é vontade de Deus estiver com fome, mas você precisa entender que a comida é um dos maiores, é uma das maiores necessidades de quem? Do ser humano. E quando você não consegue disciplinar o teu estômago, você não conseguirá passar para certos testes. Há pessoas que estão aqui dentro que o espírito da glutonaria às vezes lhes teme. Eu vou sair, vou largar só essa pessoa. Está a ocupar o meu lugar. Há pessoas que às vezes nem é glutonaria, mas a gula
não pode ver prato de comida. Está jejuado, deixa. Estou de jejum. Você é brincalhão, nós somos brincalhão. Sabe o que você está entendendo o que eu estou a dizer? Escuta, e não só isso, existem vários apetites. O apetite financeiro. Tudo para ti tem que ser envolvido dinheiro. Você não pode fazer nada de graça a ninguém. Quantos conhecem aqui aqueles monstros, às vezes, do nosso prédio, ou pessoas que estão aí ao lado? Mesmo até pessoas em casa, às vezes. Você não pode lhes mandar só que ir na cantina. Ficam já com o troco do 100. Por quê? Escuta, se você não tratar do teu apetite, dos nossos apetites, nós não vamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. O segundo teste que Deus faz a todo homem é o teste de quem? Do poder. Escuta, Deus vai na tua caminhada, no meio dos teus amigos, quando Deus tem algo grande sobre ti, Deus te vai dar teste concernente a poderio. E Ele vai estar a olhar lá de cima, a ver como você vai estar a tratar pessoas que estão debaixo de ti. Ele vai estar a ver se você vai estar a manipular as pessoas por causa da influência que você tem. Vem para aqui. Sabe quem é o profeta aqui? Limpa isso aqui. Se não limpar aqui, fogo vai te descer e queimar. Às vezes, e líderes que estão aqui dentro, e não são líderes da igreja, você é líder na tua casa. Há pessoas que estão aqui, você não sabe, mas nos teus amigos, nas tuas amigas, nas tuas amizades, Deus te deu um poder de influência. Que o que você fala, as amigas te seguem. O que você fala, as amigas ouvem. Quem está aqui pode dizer, isso é verdade, isso acontece comigo. E Deus está a olhar e ver se o Márcio, eu lhe dei uma igreja dessa magnitude nesse momento, eu que quero lhe levar até ali, como é que eu vou lhe levar se agora já está a pisar assim as pessoas? E mesmo o texto às vezes do fecho, como eu estava falando, vou voltar um pouco no texto do fecho. Como é possível Deus te mandar filhos na igreja, filhas na igreja? Se eu e você, mesmo nos grupos, não estou falando só da igreja, mesmo nos grupos de oração. Como é possível, você às vezes tem um chamado de intercessão, alguma coisa. Como é possível? Mas Senhor, eu estou a fazer tudo, estou a jejuar, estou a fazer tudo, mas o grupo não está crescendo, mas isso não está crescendo. Deus está dizendo, escuta, não tem demônio ali, você precisa de ser livre de você mesmo. Você pode aplaudir, Mamãe Nazaré, pode aplaudir. Daqui não estão, nesse momento, estão comigo. Amém? Então, é de extrema importância que nós olhemos para nós primeiramente, antes de nós olharmos para quem? Muitos. Há pessoas que Deus aqui dentro quer te abençoar, mas Deus sabe que no momento que Ele colocar uma bênção na tua mão, a primeira coisa, você vai ir visitar eles. Vais passar lá com o carro, pom. Olha o que perdeste. Se agora, nesse momento que eu e você não temos emprego, ou não temos alguma coisa, que falta ainda alguma coisa, já nos comportamos dessa forma, imagina se Deus te der. Quantas pequenas é que você vai ter? Às vezes Deus está a preferir que você vai para o céu assim desempregado, do que te abençoar aqui e você se perder e ir para o inferno. Muitos de nós não é força maligna, não é gigante que está a impedir. Somos nós mesmos. E o teste do poder é o teste onde Deus olha, porque Satanás está a dizer a Jesus, ei, eu vou te dar os reinos, vou te dar poder, power. Vou te colocar à frente. Eu digo sempre assim, os líderes, todas as pessoas que correm muito, que querem muito estar à frente, na liderança, está a aparecer, são pessoas que na verdade nunca nasceram para isso.
As pessoas que nasceram para liderar até têm medo de estar à frente de algumas coisas. É verdade, é verdade. Eu vos disse também que a pressa é o indicativo que nós não estamos prontos para o que seja. Escuta, poder sempre será um dos maiores testes. E quando você está ali hoje, o chefe não estava presente e deixou lá você como interino. Que você começa a ver, essa não é Maria, meu Deus do céu, Maria. Lhe deixaram só um mês, já está passando, está a cumprimentar. É para você ver quando ela ser chefe. Escuta, há pessoas que prestam até aonde como estão. Falei, estou a falar, vou falar mesmo, vou falar. Com teu amém ou sem teu amém eu vou falar. Há pessoas que até o momento que você lhe coloca azeite da unção na cabeça, estragaste tudo, pastor. Por quê? Porque todos nós precisamos de quê? De passar no teste de poder. Olha a resposta de Jesus. Então lhe disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele que servirás. O poder, li o verso 10. Amado Senhor, vai sempre expor a nossa verdadeira essência. Há pessoas que são humildes até terem uma posição. Aquilo não é humildade, aquilo é fingimento. Profeta, sim. Você lhe mete num cargo, mete a fazer alguma coisa, automaticamente você vai ver a humildade daquela pessoa desaparecer. As pessoas estão a reclamar, líderes não falam bem com as pessoas, fulano e tal faz, e tudo mais. Por quê? Porque nós precisamos lidar com essa semente que Lúcifer tinha lá em cima, de olhar para Deus, mas querer sobrepor o seu terreno lá em cima, ou o seu trono lá em cima. Sabiam que há pessoas que às vezes estão a olhar, a ver para a pastora, será que eu posso profetizar aqui? E há pessoas, às vezes, mulheres, às vezes, que sentem que, poxa, eu se estivesse no lugar dela faria melhor. Eu se estivesse no lugar dele. Há pessoas que quando você às vezes está aqui a fazer alguma coisa na igreja, você está vendo, eu se estivesse lá a tocar, fazer alguma coisa, faria melhor. Eu se estivesse ali, faria melhor. Escuta. Nem sempre é sobre quem faz melhor. Às vezes é quem está preparado para estar no lugar onde Deus lhe chamou para estar. Oh, acredito. Acredito. Escuta, há coisas que nós vemos de tão fácil, de fora, mas quando você está dentro a fazer aquilo. Quem olha às vezes para a bateria e vê que é um instrumento bom de se tocar, gostaria de aprender, parece fácil, mas é um dos instrumentos mais difíceis para se tocar. Requer uma coordenação motora terrível. Você precisa de ter coordenação nesse lado, no lado direito faz uma coisa, lado esquerdo às vezes faz uma coisa, lado direito às vezes faz uma coisa. E a cabeça está a dançar. Vocês estão entendendo o que eu estou a dizer? Há coisas que quando você não está a fazer, parece ser fácil. Até o dia que te colocarem aqui, você começar a gaguejar. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou a dizer. Diga assim: eu vou passar no teste do poder. Eu não serei diferente daquilo que Deus me chamou para ser. O terceiro teste é: Deus normalmente dá posições de liderança a quem não muito anseia. A maioria dos líderes que você vai ver na história eram líderes que estavam a fugir da responsabilidade. Moisés não queria ser líder. A maioria deles.
Quando eu e você... Por isso é que nós vemos que há pessoas que quando são tirados de um lugar em que estão, vão para um outro lugar, vão para um outro ministério, vão para um outro departamento. Quando digo ministério, por exemplo, ministério lá fora secular, né? Órgãos públicos, vão para um outro, matam-se, tiram a vida. Me tiraram de PCA para administrador, sem paz, porque nós começamos a ver que o foco das pessoas não era servir pessoas, era a posição que ostentava. Era a oposição. Era a oposição. Você vai ver que a pessoa, quando você lhe tira de um cargo, mesmo na igreja, diz: olha, a partir de agora vai estar aqui, ou vamos colocar uma outra pessoa para liderar aqui a tua área. Você vai ver, a pessoa vai vir na igreja 2 domingos, 3º domingo já não vem. Por quê? Porque o cargo, que ele diga: eu não serei atraído, nem movido por cargo nenhum. Eu sou liderado a servir pessoas e não representar cargos. Eu não sou cargo. Eu não sou cargo nenhum. Eu sou a essência de Deus para servir a humanidade. Alguém aplauda no nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns, quando estávamos a falar isso no coração, disseram: profeta, mas dói mesmo. E dói. Dói sentir-se que você foi machado. Você precisa entender que existem recuos. Esse termo existe. Existem certos recuar, man of God, que é apanhar balanço. O boi, quando está a recuar, o boi está a apanhar balanço para trás. A flecha não sai só assim, a flecha tem que vir mais para trás. Eu vim falar para algumas pessoas aqui: há certos atrasos que pareceram atrasos na tua vida. Era para melhorar a tua bênção, baby. Era para melhorar o teu caráter, baby. Era para você ir para uma nova dimensão mais alta. Mas eu ainda não casei. Escuta, baby, não se preocupa. O vestido que usaram em 2008 já não está a bater mais agora. O meu será o de 2020. Eu estou a falar agora. O meu será o de 2022. Nada que está acontecendo na tua vida nessa fase é um atraso. Muito pelo contrário. Vão começar a vir novas tendências, pastor. E você vai estar lá nas tendências mais fresh. Escuta, quando você vai para o KFC e você está no drive-thru, no lado dos carros, e você dizer assim: olha, se o carro de frente melhor, dizer: olha, quero 2 hambúrgueres. Os hambúrgueres vão pegar, vão sair, ela vai lá demorar e tudo mais. Não vai demorar. 15 minutinhos, 20 minutinhos, está feito. Mas se você chegar lá e dizer: olha, chupa, dê-me só 50 hambúrgueres. Eles vão dizer: senhor, por favor, parqueie o carro e aguarde os 50 hambúrgueres. Baby, não quer dizer que te negaram. Simplesmente quer dizer que o teu pedido, ministro Paulino, é especial, baby. Eu estou a profetizar para pessoas aqui. O teu pedido não foi negado. O teu ponto de oração não foi negado. É simplesmente especial. Ele está a transformar primeiro o homem que você precisa para casar. Ele está, eu estou a falar para alguma pessoa. Ele não vai trazer só um João para você casar. Ele vai trazer um João temente a Deus. Um João já preparado para casar. Ele vai estar preparado. Porque a tua oferta é que é especial. Lembro que no jejum a irmã Carla do protocolo, ela testemunhou. Você lembra que o primeiro jejum partindo para o ataque, ela testificou isso no Facebook. Ela recebeu, ela estava prestes a ser despedida. Certo? Estava prestes a ser despedida. E naquele jejum, até foi mesmo despedida. Só que no mesmo dia que ela foi despedida, ela fazendo jejum, apareceu outro emprego no mesmo dia. Ah, você não entendeu o que eu disse?
Nesse segundo jejum, segunda edição, ela já estava naquele emprego que ela até testemunhou. Mas naquele emprego que ela testemunhou, Ricardo, ainda não tinham lhe dado contrato. E o contrato lhe foi dado, foi renovado, melhor, na segunda edição do quê? Do jejum. Escuta, do jejum, daquele jejum até esse jejum, tinha passado muito tempo, Esmeralda. Parecia que está demorado. Deus não está me ouvindo. Se Deus é que me deu, então por que eu estou assim? Por que essas coisas estão a acontecer e tal? Até já testemunhar, nada está a acontecer. Baby, o que te foi negado, ou o que te foi mantido, ou dito para você aguardar, não quer dizer que foi negado. Eu vim levantar a fé de algumas pessoas aqui. Não importa o tempo que você está à espera, Deus não negou esse teu pedido. Deus está a preparar esse pedido. E na segunda edição, essa que passou agora, ministro, ela disse que o chefe lhe ligou do nada. Carla, vem para aqui. Olha, viemos dizer que estamos a renovar o teu contrato. Mas você não entendeu. Não foi só um renovo de renovo. Foi um contrato indeterminado. Oh, baby. Aquilo que Deus está a fazer, que você está a pensar que Deus está parado, Ele está a aprimorar. Eu não vou te dar mais um contrato determinado. Eu vou te dar o que é o melhor. Diga, Deus está a preparar o melhor para mim. Toma o teu assento. Por causa do tempo, será que vocês vão concordar comigo de terminar a parte da tentação no próximo domingo? O ministro disse não. O terceiro teste, acredito que não vou conseguir. Vou falar mais um bocadinho e depois. O terceiro teste é o teste do orgulho. Todo ser humano vai passar no teste do orgulho. Eu disse que é? Todo ser humano vai passar no teste do orgulho. Eu me baixar num jovem, num homem como eu? Não, nunca. Eu, Márcio, nunca. Deus está lá a te ver. Eu tenho grandes coisas para ti. Jesus, olha o que o diabo vem e diz: se você é o filho de Deus, eu sou mesmo, vou te mostrar. Foi o que Jesus lhe disse? Não. Escuta, esses três testes, qual é o primeiro? Teste do apetite. O segundo foi do poder. E o terceiro do orgulho. Há pessoas que até hoje estão aqui na igreja, mas ainda temos sementes de orgulho. Sabe como é que Deus vai começar a testar? Às vezes Deus vai colocar alguém, presbítero, que sabe menos do que você, e você vai estar embaixo daquela pessoa. Quantas pessoas na empresa, você sabe às vezes que você sabe mais do que aquela tua chefe? Levanta-se a mão, o live está só mesmo para mim. Nenhum chefe está a ver. Quantos de vocês sabem que eu tenho mais potencial que essa minha chefe? Eu tenho mais potencial que esse meu chefe, ou que esse meu responsável. Mas eu podia estar se calhar acima dele, ou fazer melhor. Às vezes mesmo na igreja, né? Parece que às vezes eu sei mais, oro mais do que a minha líder da intercessão. Sei mais mantos, né? Profetizo mais que o pai, eu conheço mais. Sim, mas no teste do orgulho, Deus faz mesmo essas coisas acontecer, para ver se você vai conseguir se baixar. E Satanás, Lúcifer, caiu no teste. Neste teste que nós estamos aqui a falar, Satanás caiu em todos eles. Lembram dos filhos de Deus que desceram, olharam para as mulheres e se relacionaram, esforçaram as mulheres, caíram no teste
do fez. Segundo o teste do poder, ele queria se manter que acima de Deus. O terceiro, do orgulho. Muito de nós às vezes estamos aqui na igreja e certas coisas parece que é normal eu fazer, mas demonstram sementes de orgulho. Quando dissemos vamos todos nos encontrar no sítio X, você não vai porque você acha que aquele não é lugar para ti. Ou levanta as mãos, você não levanta. Escuta, porque desobediência e orgulho andam quase juntos, mas não é a mesma coisa. Amados no Senhor, viva com essa mentalidade de que tudo que está a acontecer à tua volta, homem de Deus, os céus estão a olhar para ti. A Bíblia diz que não há nada encoberto para Deus. Existem coisas que Deus está aí a colocar para ver até onde vai o teu quê. Você te deram uma orientação de que você tem que fazer assim, assim, assim. Mas você se acha que sabes mais que a pessoa que te disse para fazer assim, assim. Não, eu já aprendi assim. Não, não é que você aprendeu assim. Você é orgulhosa. Você é orgulhoso. E aprender não ocupa lugar. Escuta, só deixa de aprender quem é orgulhoso. Orgulhosos não aprendem. Você sabia que eu e você podemos, e normalmente, Deus é um Deus que coloca, Ele diz, eu faço o quê? Coloco as coisas que não são, né? Para confundir os. Se você não for humilde, ministro Paulino, você vai perder quase todos os movimentos de Deus para a tua vida. Porque Deus vai colocar sempre recados em pessoas que você nunca olha. Há alguma pessoa que você está a pensar que às vezes a tua bênção vai vir do profeta Márcio, mas está vindo o líder do irmão que está aí sentado. Eu falei aqui alguma coisa. Balão é profeta. Está aí para um lugar. O que lhe salva a vida, pastora, é uma jumenta, é um animal que nunca falou. Se a jumenta não abre a boca para falar, Balão, cuidado, eu só parei porque vi um anjo com espada. Balão, profeta, nunca haveria de saber que tinha ali o quê? Escuta, de quando em vez, ouça as jumentas. Mãe, ouça de quando em vez dos teus filhos. Você não tem razão sempre. Papá, ouça de quando em vez. Nós não temos razão sempre. E é de extrema importância que nós aqui dentro aprendamos que se nós não passarmos nesses 3 testes, há coisas às vezes que eu e você não vamos concordar, mas devemos aprender a respeitar. Devemos aprender a obedecer. Esse ponto não vou ir muito longe, vou falar tanto. Para fechar essa questão, como poderei saber se o que estou a passar é tentação ou provação? Eu não vou responder isso na íntegra, porque ainda não falamos sobre tentação. Mas eu gostaria de deixar aqui algo bem claro para todos vocês. O processo pode parecer o mesmo, mas difere na intenção final do promotor. Tentação e provação pode ser o mesmo foco ou o mesmo episódio, mas o promotor, a intenção final do promotor daquele episódio, do realizador daquele episódio, daquele drama, é que vai definir se é uma tentação ou se é uma provação. Mas eu quero que você entenda
algo de extrema importância. Que toda a provação que você tiver a passar, Deus já te tinha alertado. Abra a tua Bíblia em Jeremias 25, para fecharmos. E o grande problema de nós os cristãos é esquecermos, não termos o hábito de apontar recados de Deus. Não temos o hábito de apontar sonhos. Vocês sabiam, se as pessoas lá atrás não apontassem o que a Bíblia, o que esses caras viveram, o que esses servos de Deus viveram, nós hoje não teríamos Bíblia. Por isso é que em Abacuque, Deus manda escrever o quê? A visão. Visão não é só para ficar na tua cabeça, é para você quer escrever. A Bíblia diz que para os que tiverem a passar a correr, olharem na visão. Mesmo eu e você, de quando em vez, precisamos de quê? De olhar nas coisas que Deus já falou. O jejum de Daniel, os 21 dias, é por causa desse versículo que vamos ler agora. Jeremias 25, verso 8 a 11. Alguém está a ler, por favor? Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores. E trarei quem? O Nabucodonosor. Olha aí Deus a falar, Nabucodonosor, meu servo. Nabucodonosor é teu servo a que horas? Hã? É teu servo como? Te serve como? Você está lá na Babilônia. Meu servo por quê? Porque eu vou usar ele para vos prender. Vocês estão a entender? E por mais que o povo de Israel ore, jejue, 3 dias partindo para o ataque, para reverter isso, a palavra, a profecia, essa não foi uma profecia condicional. Essa foi uma profecia estabelecida. Muitos de nós estamos a passar por provações que por mais que você jejuar, você só vai se frustrar. Porque Deus quer que você passe naquilo para você sair e se tornar uma nova pessoa. Jesus pode orar para passar do Getsemane. Getsemane não passa, porque para você ser Jesus, você tem que passar por isso. A igreja precisa crescer. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque o que? Venci o mundo. Há coisas que não é as trevas que estão a trazer. Há coisas que é Deus que quer que você passe para você crescer espiritualmente. Porque é esse problema que tem tentado te fazer acordar de madrugada para orar. É esse problema que tem tentado te fazer jejuar, baby. Porque se não fosse por causa desse problema, você não teria às vezes a jejuar e a orar. Depois, pode sentar. O verso 11 diz: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia, que é 70 anos. E isso passou muito tempo. E depois desses 70 anos, Daniel, o príncipe, está na Babilônia. E Daniel está a jejuar e dizer, meu Deus do céu, a profecia que Jeremias... Porque depois de Jeremias falar essas coisas, lhe bateram, todos os profetas lhe amarraram, os sacerdotes lhe amarraram e disseram, por que você só profetiza contra nós? Jeremias é considerado um dos profetas chorões, porque a maioria das profecias que ele falava não eram profecias boas para o povo, e algumas delas não se cumpriram na sua vida. Eram profecias futurísticas.
E essa era uma delas que quando Daniel está percebendo, meu Deus do céu, nós estamos aqui já praticamente 70 anos. Deixa-me estudar o que Jeremias falou sobre essa profecia. Como é que nós vamos sair daqui, baby? A tua aprovação, quando você entra e vem de Deus, Deus não te coloca apenas lá. Ele já te deu a instrução. Eu estou a falar para algumas pessoas aqui. E a Bíblia diz que Daniel orava de manhã, de tarde, e jejuava. Senhor, como é que faremos para sair daqui? Porque ele sabia, o Deus que me mandou entrar também me deu a instrução de como sair. Está a questão da igreja. Há muitos de nós que estamos aqui, que você está há anos nesse problema, nessa situação, não porque Deus queria que você permanecesse há anos. Você e eu é que descobrimos a vontade de Deus tarde. Yes. Já há algum tempo Ele falava contigo através de sonhos. Já há algum tempo Ele falava contigo através dos profetas. Já há algum tempo Ele falava contigo e comigo através de pregadores da sua palavra. Mas eu e você fizemos o quê? Esquecemos que eu não estou. Porque se Daniel pensasse que eu estou aqui na Babilônia por causa do azar ou por causa do meu tio que me mandou lá, que me feitiçou, que me fez e desfez, Daniel nunca haveria de voltar para o livro de Jeremias e estudar o que Deus falou sobre ele. Escuta, você precisa estudar o que você está a passar. Você precisa parar e olhar e ver essa situação que eu estou a passar. Será que Deus não me falou antes? Quantas e quantas pessoas aqui na igreja, o que eles estão a viver agora, nós lhes profetizamos antes. Já houveram pessoas aqui que eu chamei. Ei, você, Deus está a dizer isso assim, 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 assim. Se você não ter cuidado assim, 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 você vai se perder. Hoje essas pessoas não estão aqui na igreja. Essas pessoas vão dizer que é o diabo que lhes destruiu. Deus lhes alertou. Eu e você que estamos aqui, Deus nos tem alertado todos os dias. Não murmure, não fofoque, não faz isso, obedeça, cumpra princípios, ore, jejua, não durma na igreja, não faz assim, não e tudo mais. Mas nós continuamos a fazer a mesma coisa. Você acha que esse problema em que você está é maior que o Deus que criou todo o universo? Não. Mas Jeremias, ou mas Daniel, se você não tiver a estudar o que Jeremias falou, você poderá morrer na Babilônia. Coloca-se em pé no nome de Jesus. Muitos de nós que estamos aqui, o que você está a viver, alguém já profetizou alguma coisa. Alguém já te alertou alguma coisa. Ele, quando está aí destruir Sodoma e Gomorra, ele lembrou. Lá tem família de Abraão. Deixa-me avisar Abraão. É ilegal. Quer dizer que há certas coisas que eu estou a passar hoje. Se calhar porque eu demorei a entender a vontade de Deus. E agora está mais próximo do que nunca. Sim. Eu disse agora está mais próximo do que nunca. Porque se Daniel entendeu a vontade de Deus e foi à procura da resposta, Daniel encontrou como? O anjo desceu e trouxe a resposta.